Bom, meu nome é Cristina de Sá, sou editora do blog Fim de Jogo e eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas que estão surgindo a respeito de credenciamento para os jogos do Brasileirão. E também Copa do Brasil e Libertadores. Vamos ver se eu consigo dar uma geral. É lógico que a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Então essas informações é que eu tenho de momento, nos próximos, sei lá, uma semana, 2 semanas, eu não tenho certeza. Então é o seguinte... primeira etapa é que você tem que ter um credenciamento dentro da empresa, né, ou do veículo dentro do site da CBF. Então, primeiro você credencia oficialmente a empresa responsável pelo veículo. Pode ser um MEI, pode ser alguma coisa nesse sentido, mas tem que ter uma empresa, tá? Então, você vai lá no acesso da CBF e faz esse preenchimento e tem que aguardar um ok que o seu cadastro foi aceito. Quando esse cadastro é aceito, você vai receber um login e senha para acessar e para você começar a fazer os pedidos de credenciamento individualmente de cada jogo. Isso não era feito assim antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente com o credenciamento da Serge, a gente entrava em todos os jogos, não havia necessidade desse pedido prévio. O pedido prévio acontecia para os jogos da Libertadores e jogos da Copa Sul-Americana. Então agora é nesse processo. Então depois que você recebe esse login e senha por e-mail, né? No caso você ou o dono do veículo ou o que for, né? Porque vai que você é sozinho, você tem uma empresa só e você que responde pela empresa, também pode acontecer. E aí você entra com o seu login e senha nessa área onde você escolhe o campeonato que você quer fazer a solicitação. Então, às vezes, tem várias solicitações numa mesma página com todos os jogos que vão acontecendo que já tem horário, dia e local definido. Em geral, eles têm fechado o credenciamento, se eu não me engano, 48 horas antes do jogo. Então, a minha recomendação é que, se vocês tiverem que pedir, peçam o maior número de jogos possíveis e coloquem na agenda para vocês poderem ter esse controle. Mas quando você envia mais de um pedido, o próprio sistema da CBF informa a você que você já fez aquele pedido anterior. Então, ou seja, você entra nesse cadastro com o teu login e senha, escolhe qual é o campeonato primeiro, vai aparecer uma quantidade pequena, né, umas 4 ou 5 ícones, você entra no campeonato, vamos dar como exemplo Brasileirão. Então você entra lá no ícone do Brasileirão, vão aparecer vários itens de jogos, né, de todos eles, não é só Rio, óbvio, né? Vão entrar todos. Então você vai lá e pede para credenciar. Quando você pede para credenciar, você vai já ter feito um acesso com os seus dados para você colocar o seu CPF e aí aparece a ficha completa. Então, você além de credenciar a empresa, você tem que credenciar a pessoa, né? Então, existe um cadastro geral de profissionais ali dentro. Então, quando eu entro ali, vai aparecer CPF. Eu boto meu CPF, automaticamente já vai entrar todos os meus dados, né? Repórter, número da associação a que eu pertenço, você tem que talvez preencher o veículo. De repente tem algumas mudanças, porque nem sempre o nome da empresa é o nome do veículo. Eu já errei nisso, né? Lá no início eu coloquei o nome da empresa e, na verdade, o nome da empresa é uma coisa e o nome fantasia do Fim de Jogo é outra. Então, você tem que ir lá e trocar esses campos. Você manda esse formulário, que é automático, para dentro da CBF. E aí o jeito é esperar. Isso ele vem na mensagem para você que você enviou e você tem que esperar a resposta que deu ok ou não. Quando que essa resposta vem? Esse é que é o problema. Isso tem variado muito. Às vezes você recebe a resposta à noite, quando o jogo é no dia seguinte. Às vezes você recebe com 2 dias de antecedência. Às vezes você recebe com um pouquinho mais de antecedência, às vezes menos antecedência. Então, assim, é mandar e esperar o resultado. Tá difícil de se programar, isso tá difícil de se programar porque a gente, por exemplo, que é um veículo que é uma imprensa independente, que não tem todo esse aparato que os grandes veículos têm, pode ser que eu consiga pedir um credenciamento agora, aconteça alguma coisa comigo e não conseguir o jogo. A diferença só é que também a gente conseguiu falar com o pessoal da CBF, que antes a gente achava que como eu, por exemplo, aconteceu alguma coisa comigo e eu não posso ir, eu não poderia mandar outro repórter no lugar. Pode,
tá? Pode. Isso aqui era lá no início. Outra coisa que a gente tem observado é que está começando a aumentar o número de repórteres que estão sendo liberados e fotógrafos que estão sendo liberados para entrar nos estádios. Bom, então assim, é simples? Não. É muito difícil? Também não. E vai precisar você ter um controle, porque antes a gente só ia. E a gente não precisava essa preocupação de fazer pedido de credenciamento a cada jogo do Brasileirão que tenha, né? Copa do Brasil também. No caso da Sul-Americana e no caso da Libertadores é mais complexo, porque não tem pedido de credenciamento. Só as emissoras detentoras de direitos de imagem é que estão podendo pedir credenciamento para as suas equipes. Então, não há possibilidade de fazer cobertura, mesmo com outro olhar e etc., desses jogos. Vamos ver até quando isso vai durar. Espero que eu tenha esclarecido. Se eu não tiver esclarecido as dúvidas e vocês tiverem outras, é só botar um comentário aqui que a gente esclarece melhor para vocês.